Olá! Nossa conversa de hoje é sobre nicho. Recorrentemente eu ouço a pergunta: Gi, sou obrigada a ter um nicho? Fica comigo e você vai descobrir que essa vai ser a decisão mais sábia que você vai tomar durante toda a sua carreira. Então, no mercado temos duas fatias de profissionais: os generalistas e os especialistas. Qual é essa diferença, Gi? O que quer dizer um profissional generalista e um profissional especialista? Bom, o profissional generalista, independente se ele é um engenheiro, um arquiteto, um designer, é aquele profissional tipo faz tudo. É aquele profissional que o cliente chega e fala assim: estou precisando de um projeto arquitetônico, eu faço. Estou precisando de um projeto de incêndio, eu faço. Estou precisando de um projeto legal, eu faço. Estou precisando de resolver tal coisa, eu consigo. É aquele profissional que atende tudo. Sabe aquele típico severino? Pois é, esse é o profissional generalista. Gi, mas o que tem de ruim nisso? Se pra você tá bom assim, nada. Mas o generalista, normalmente, a postura dele perante o mercado é o anonimato. Por quê? Porque ele atende qualquer coisa, aceita qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de trabalho. Não é que ele esteja errado com isso, só que quando você aceita qualquer tipo de trabalho, aceita qualquer tipo de demanda, você não consegue ser especialista no assunto. Você sempre é o generalista, você é sempre genérico, você não consegue se aprofundar em nenhuma área. Então esse é o generalista. Ao contrário, o especialista é um profissional que tem foco, que tem uma meta, que tem um objetivo. É aquele que decidiu que caminho que ele quer trilhar. Então, se você é um engenheiro, um arquiteto, um designer que não definiu o seu nicho ainda, escreve aqui para mim qual o motivo, qual o bloqueio que você encontra. Então, o especialista é que escolheu um nicho de mercado para atuar. Não importa se você é um engenheiro, um arquiteto, um designer, você é especialista na sua área, você é um especialista no seu ramo de atuação. O generalista está lá, ó, na base. Você já ouviu de algum colega assim? Poxa, mas não tem cliente, eu faço de tudo porque não aparece, eu não posso escolher, não posso me dar o luxo de escolher cliente. O profissional, o cliente me procurou e ele que me disse quanto que ele quer me pagar, isso desestimula. Pois é, quando você ouvir algum comentário nessa linha de raciocínio, certamente você está falando com um generalista. Por quê? Esses generalistas que são a parte da base da pirâmide, eles estão no anonimato do mercado, é aquela base onde está assim, ó, recheado de profissionais para atender, recheado de profissionais generalistas, e os clientes, ó, estão em baixa. Então é a lei da oferta e da procura. Quem tem maior demanda, os profissionais estão dependendo mais do cliente. Em consequência, os clientes, eles determinam, eles que conduzem a sua vida profissional, ele que determina quanto ele quer pagar por isso. É aqueles que fazem tipo aqueles leilões de preço. E os profissionais generalistas é aqueles que entram, aceitam aquele leilão de preço. Gi, entendi a diferença de generalista e de especialista, mas como mudar essa realidade? Como fazer essa diferença? Como pular da parte generalista para ser um especialista? A diferença do generalista e especialista é uma só. Você até pode falar assim: ah, não é possível. Realmente é uma só. É a decisão. A decisão que vai te mostrar se você vai ser generalista ou você é especialista. Por quê? Essa decisão, como tudo na vida, você tem que aprender a dizer não. Vai aparecer, quando você escolhe um nicho, vai aparecer clientes ou potenciais clientes procurando outro nicho que você deixou de atender? Vai, e muito. Tipo aquela historinha, quando você resolve comprar um carro, você começa a ver vários carros daquele modelo, daquela marca, daquela cor na rua. Pois é, não é porque eles apareceram mais. Teve mais carros por causa disso? Não. A sua atenção, o seu foco está nesse tipo de carro, nesse tipo de marca, nessa cor. Isso está chamando mais atenção para você. Então vai aparecer vários clientes. Mas o importante é você manter firme sua postura e dizer não. Então saber dizer não é o primeiro passo para você, de generalista, passar a ser especialista do mercado.
O especialista é aquele que está no meio da pirâmide, ele está no mercado, na zona do mercado profissional. Normalmente aquele estágio de condução, estágio de oferta e demanda estão mais ou menos equilibrados. É onde os profissionais, arquiteto, engenheiro, designer e os clientes que procuram esse tipo de profissional, que procuram esse tipo de serviço, estão mais ou menos equilibrados. Você contém clientes, você mantém seu escritório, você mantém sua rotina, você mantém seu trabalho, está mais ou menos equilibrado, está mais ou menos naquele estágio da condução. Às vezes um cliente pede um descontozinho, comenta alguma outra coisa de um outro profissional, mas nada que abala, nada que deixe você sem o cliente e nem que você também, se você não atender aquele cliente, também isso vai impactar nas suas finanças. Você está mais ou menos na zona, digamos assim, de conforto do mercado. E uma outra coisa, você precisa aprender a sair do generalista para o especialista por um outro fator. Quem quer todos os clientes, quem quer atender tudo, acaba ficando sem cliente, porque você entra nessa roda viva de leilão de preços. Então, sabe quando um cliente vira para mim e fala bem assim, hoje não mais, mas muitas vezes alguns clientes viraram para mim e falaram assim, ah, fulano faz mais barato. Sabe o que eu falava? Vai lá e fecha com fulano, ele pode te atender dentro desse orçamento. Infelizmente, eu não posso te atender desse orçamento. E dentro, ó, lá do meu coração, sabe o que eu imaginava? Eu ficava doida, mas doida, torcendo para que ele realmente fechasse com aquele profissional, mas eu também torcia para que aquele profissional também tivesse muito, mas muito trabalho e também se arrependesse e aprendesse a se valorizar. Por quê? O meu orçamento tinha sido pautado nas dificuldades, em todas o mapeamento que eu sabia que eu precisava de fazer, porque o orçamento não é um chute, não é simplesmente o cliente me fala quantos metros quadrados, eu faço um cálculo imediato para ele e apresento. Não, cada cliente é um cliente. Por isso que eu defendo o orçamento sobre hora trabalhada, porque com hora trabalhada você vai garantir que você vai ser remunerado justamente pelas horas desempenhadas, pela sua dedicação ao cliente. Então eu torcia mesmo para o cliente fechar com aquele profissional e aquele profissional ter muito trabalho e aprender a se valorizar. Você pode pensar assim, Gi, isso é um pensamento negativo, isso é um pensamento de vingança. Não é não, eu quero tanto bem profissional meu quanto também o seu. Senão eu não estava aqui explicando essas coisas para você, porque a gente sabe o trabalho que dá e não é o cliente que tem que nos valorizar, nós precisamos nos valorizar. A valorização começa a partir de nós. Tá bom, Gi, você iniciou falando o vídeo de generalista e especialista. Você primeiro falou que o generalista estava na base da pirâmide, só que na hora que você foi falar do especialista, você não falou que ele estava no topo, você falou que ele estava no meio, na zona de conforto. E aí, o que tem lá em cima, o que tem no topo? Aí sim, aí você vai começar a mudar de nível. Na base está o generalista, que tem muitos profissionais disponíveis, pouco cliente, que determina o que você faz, o que você, profissional, tem que fazer. O cliente está assumindo as rédeas da sua profissão. No especialista, você e o cliente estão mais ou menos em harmonia. Tem uma quantidade de profissionais e tem uma quantidade de clientes que de forma mais ou menos harmônica estão em equilíbrio. O topo. O topo são as autoridades. Autoridade de mercado. Sabe aquele profissional, aquele arquiteto, engenheiro, designer, que está assim, ó, lá em cima, naquela bolha, que cobra quanto quer pelo seu trabalho? Quanto quer não, deixa eu ajustar isso. Que se dá o prazer de ser bem remunerado pelo seu trabalho? Essa zona de autoridade é a zona de abundância, é o que tem o maior estágio de fluidez. Por quê? Nesse sim, ele não está na zona de equilíbrio e muito menos naquela de clientes escassos. Ele está naquela zona onde tem poucos profissionais que são autoridades naquele determinado nicho, daquele determinado assunto que ele domina e tem muitos clientes correndo atrás. Como identificar isso? Eu sei que você conseguiu identificar. Certa vez, fui marcar uma consulta com um médico que era uma autoridade no que eu estava precisando. Já tinha ido em muitos generalistas. O generalista é aquele assim, que você liga, tem consulta, você pode vir hoje, tem tal hora, tal hora, tal hora. Esse é o generalista.
para fazer uma analogia aqui com a nossa situação. Aquele especialista, você liga e a pessoa, a atendente, fala assim, olha, tem para semana que vem, tal hora e tal hora, daqui 10 dias, ou surgiu um encaixe, eu te ligo. Esse é o especialista, ok. Mas quando você vai procurar uma autoridade, isso demora. Eu fui procurar uma autoridade na especialidade que eu estava precisando. Eu aguardei 4 meses e meio para um valor de consulta muito superior, que dava para pagar 10 generalistas. Então, e fui atendido com 4 meses e meio, esperando ansiosamente uma desistência. Você tá achando que eu fazia o quê? Qual era a minha postura? Eu ficava ligando. E aí, tem desistência nenhuma não? Não se esquece de mim não. As atendentes já sabiam assim, já me conheciam pela voz. E realmente não aconteceu nenhuma desistência. Fui atendida com 4 meses e meio depois. Esse sim, esse conquistou a autoridade no mercado. A autoridade é o que nós buscamos, mas a gente não consegue sair do generalista para a autoridade. Todos vão conseguir ser autoridade, Gi? Nem todos, mas se você conseguir sair do generalista para ser um especialista, você já vai estar dando um salto importante na sua carreira e na sua vida profissional. E quem sabe você sai ali, do meio da pirâmide do seu conforto e vira uma autoridade. Qual a sua perspectiva em relação a isso? Conta aqui para mim nos comentários, comente o que você achou desse vídeo. Você conseguiu se identificar? Em que fatia do mercado você está? Qual é a parte do profissional que você é? Generalista, especialista ou autoridade? Comenta aqui para mim onde você se encontra hoje e onde você quer chegar. E sempre quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente consegue trilhar o caminho, a gente consegue desenvolver a trajetória a percorrer. E a gente se vê. Beijo, tchau!